Amém, queridos. Então, vamos compartilhar a palavra de Deus. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro de Ageu, no capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Livro de Ageu, capítulo 1. Versículo 5. Ageu 1. Veja bem, queridos, o que a palavra de Deus diz, né? Nós estamos vivendo um tempo que a nossa nação, ela está toda sentida, né? Nós estamos, todo o povo, toda a nação, vivendo um momento tenso, um momento difícil. Veja bem o que diz a palavra de Deus, Ageu 1, verso 5. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Então, considere o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Amém, queridos? A palavra de Deus está abençoada. Queridos, toda vez que nos afastamos do propósito de Deus, toda vez que nós vivemos a nossa vida fora do propósito do Senhor, vai acontecer desordem na nossa vida. É assim desde a criação do ser humano lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, a desordem entrou, o desajuste entrou. Quando o pecado ele ali entrou na vida, na história humana, a desordem, o sofrimento, tudo aquilo, todo esse caos que o pecado trouxe, ele se instalou na história humana. Toda vez, amados, que nós andamos longe de Deus, que seguimos a nossa vida por um caminho que não é de Deus, vivemos a nossa vida com princípios que não são de Deus, a desordem vai nos atingir. Problemas, circunstâncias, situações adversas vão nos sobrevir. Não quero dizer que todo problema, todas as coisas que acontecem na nossa vida em si, ela é porque eu cometi um pecado e por isso eu estou vivendo esse problema. Não é dessa forma que eu quero que você entenda.
Mas de forma geral, sim, o problema do mal do mundo chama-se pecado. O problema do mal no mundo chama-se falta de Deus, o distanciamento de Deus. Para isso, Deus enviou o seu Filho Jesus, para que o ser humano fosse novamente alinhado ao coração de Deus, para que a nossa vida experimentasse da restauração de Deus, tanto no corpo, na alma e no espírito. Então, queridos, na Bíblia, nós vamos ver em várias situações, como nesse texto que nós lemos aqui do livro de Ageu. O texto fala que no versículo 6, Deus então chama aquele povo para pensar com ele. Pensa comigo, considere isso. Deus começa então a nomear algumas coisas. Vocês estão semeando muito, colhendo pouco. Vocês comem, mas o que vocês comem, vocês não ficam fartos, não dá para matar a fome. Vocês bebem, mas não ficam satisfeitos. Vocês põem roupa, mas ninguém se aquece. Recebe salário e coloca numa sacola furada. Então o que Deus está querendo dizer? Está vendo toda essa desordem? Ela tem um porquê. Ela tem uma razão. E o que a Bíblia nos mostra, queridos, que em vários momentos na história humana vai ter momentos de fome, de seca, de peste, de esterilidade. E muitas dessas situações é a mão de Deus, é o juízo de Deus, é Deus comunicando alguma coisa, é Deus trazendo para o seu povo uma chamada ao arrependimento, à mudança da mente, do coração. E aqui então Deus está fazendo o povo perceber. Vocês não estão percebendo que as coisas que estão acontecendo, ela tem uma razão. Então Deus então está falando com o povo sobre o erro que eles cometeram. Eles saíram do propósito de Deus. Aquele povo, especificamente aqui em Ageu, né, eles foram enviados de volta para Jerusalém para reconstruir o templo. O propósito de Deus na vida daquelas pessoas, especificamente essas aqui de Ageu, Deus tinha um propósito para eles, que eram deles reconstruírem o templo que foi destruído. No entanto, eles saíram desse propósito. Eles retornaram do exílio, retornaram para Jerusalém, começaram a construir, estava direitinho, certinho, mas no meio do caminho ele sai do propósito. E quando ele se afasta do propósito de Deus, aí começa a haver perdas. Aí prejuízo, desordem começa a se instalar na vida do povo. Isso é muito comum. Eu posso ler aqui com vocês em 2 Crônicas 7. Eu já comentei sobre esse texto já. 2 Crônicas 7, no versículo 13, diz assim: se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja bem que em 2 Crônicas é Deus quem está dizendo que se eu fechar o céu de forma que não haja chuva, ou seja, Deus trazendo através de circunstâncias, através da falta de chuva. Se não há chuva, não vai ter colheita. Se não tem colheita, vai ter fome, né? Se Deus permite o gafanhoto, ou até aquilo que é colhido, o gafanhoto vem e consome, ou seja, perda, destruição, ou pestes, doenças que Deus disse, então permitir também. E tudo isso, Deus está dizendo, se o meu povo, diante disso tudo, se o meu povo se humilhar e orar
e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Para você ver que o que está escrito em Ageu é parecido com o que está lá em Crônicas. Lembrando que em Crônicas o templo havia, Salomão tinha acabado de edificar o templo, o primeiro templo. E ali Deus está, na inauguração desse templo, Deus está liberando uma palavra para aquela nação, para aquele povo, que diante de qualquer cenário de perda, de prejuízo, de peste, fome, seca, se o povo humilhar, orar e buscar, Deus vai ouvir dos céus. Deus vai sarar a terra. Mas Deus não vai enviar peste, fome, seca, do nada, simplesmente do nada. Toda vez que há essa situação, esse cenário, queridos, é porque o pecado humano, é porque o distanciamento do ser humano de Deus, as suas ações, as suas práticas, já chegaram a um ponto de que o juízo de Deus se manifesta. E aí é necessário haver uma correção. Aí é necessário Deus, de uma forma, levar o povo ao arrependimento, a rever as suas ações, a rever as suas atitudes, porque o que Deus quer é abençoar. Deus não quer reter nada, Deus não quer prejudicar ninguém, Deus quer abençoar. Deus é o Deus de graça. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus é Pai, e se nós que somos pais, terrenos, fazemos boas coisas para os nossos filhos, que dirá nosso Deus, nosso Pai Celestial? Jesus mesmo disse que Ele dará coisas muito maiores, muito melhores do que nós pedimos ou pensamos. Amém? Então Deus Ele quer abençoar. Então, mas para a bênção de Deus vir, Deus Ele só edifica em alicerces que Ele mesmo construiu. Deus não vai nos abençoar, queridos, em fundamentos que não são deles. Deus não vai colocar algo em nós, nos abençoar com algo que nós não estejamos adequados à vontade dele. Não se põe vinho novo em odre velho, e não se põe remendo remendo novo em pano velho, porque senão vai rasgar. Então o vinho novo é posto em odre novo para que ambos se conservem. Então Deus Ele quer abençoar. Por isso Ele corrige antes. Por isso Ele prepara a terra para a semente ela ser plantada e essa semente ela poder ser frutífera em nome de Jesus. Então veja bem que o propósito de Deus ali com Ageu e com o povo na época de Ageu era que a glória do Senhor fosse manifesta através da construção e da edificação daquele templo. Porque no capítulo 2 de Ageu, no versículo 6, olha o que Deus quer em tudo isso. Deus está dizendo assim, Ageu 2, verso 6, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, o final aqui do versículo 9, ele termina dizendo, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus, Ele faz tudo perfeito, queridos.
Nós só temos que andar no caminho dele. Quem quer um casamento abençoado tem que construir o seu casamento do jeito de Deus. Se você quer filhos abençoados, eduque seus filhos à maneira de Deus. Se você quer ter uma vida saudável, seja nas emoções, seja financeiramente, seja na sua liderança, seja no seu trabalho, você precisa viver a sua vida pautada na vontade de Deus. Sempre que nós nos afastamos daquilo que é a vontade de Deus, problemas vão vir sobre nós. Nós vamos enfrentar as consequências de escolhas fora da vontade de Deus. Sabe, queridos, Jesus disse que as tempestades elas virão tanto para quem construiu a casa na rocha quanto construiu a casa na areia. A tempestade não é ausência de Deus. A tempestade são circunstâncias que vêm e muitas dessas tempestades, elas vêm sobre justos e injustos. A grande diferença é o fundamento que cada um está construindo. O coronavírus está atingindo crentes e não crentes. Está atingindo todas as pessoas. Mas como cada um enfrenta esse momento, como cada um passa por esse momento, é determinado pelo fundamento que a pessoa está construída. Então, o que Deus quer nos ensinar nessa noite, através da sua palavra, é que você tenha o discernimento, queridos, de estar vivendo dentro do propósito de Deus. Davi, ele teve alguns vacilos também. Ele fez coisas que não eram do propósito de Deus, por exemplo, o recenseamento. Quando ele manda contabilizar ali todos os seus os habitantes de Israel, aquilo ali foi mal perante os olhos do Senhor. Então ele fez algo que trouxe destruição, peste, morte sobre Israel, porque ele fez escolhas também fora da vontade de Deus e acabou trazendo consequências. Então pensa nisso, essa desordem que nós estamos vendo hoje no mundo, queridos, eu não tenho dúvida que isso é o desdobramento da história humana, do pecado humano. E eu não quero aqui individualizar como esse problema é um problema já porque uma pessoa, como se foi uma pessoa que é culpada disso tudo. Não é. Não tem a ver com uma única pessoa que causou isso. Mas essa situação é o desdobramento da história humana de pecado, de distanciamento de Deus. Isso já vem lá desde o Jardim do Éden. Quantas coisas tristes aconteceram na história desse mundo. O Holocausto, causado lá pelo nazismo, mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Isso não tem muito tempo, queridos, 1945. Então, são tantas coisas que o mundo já ficou registrado na história, coisas que o ser humano causou, devido ao seu coração longe de Deus. O que Deus quer de nós, queridos, é um retorno para perto dele, inclusive da igreja, queridos. Tenho certeza, o juízo ele começa pela casa de Deus. Eu penso que essa situação hoje pode ser Jesus pegando o chicote. Lembra do chicote lá quando ele entrou no templo, derrubou a mesa dos cambistas, e ali ele causou um alvoroço e disse: a minha casa será chamada casa de oração. Então, eu penso que essa situação toda que nós estamos vivendo também é um Jesus corrigindo a igreja, corrigindo a casa dele, alinhando de verdade quem é quem, alinhando quem que é ovelha e bode.
mostrando quem que é joio e trigo. É Deus despindo a religiosidade. É Deus tirando a falsa religião, aquela falsa espiritualidade. Eu penso que até na igreja Deus está trabalhando nesses dias, permitindo tudo isso acontecer, porque Deus está peneirando o nosso coração. Deus está procurando os seus remanescentes. Deus está procurando aqueles que não se dobraram para Baal, não no sentido exato da palavra Baal, mas aqueles que não se afastaram dele, que não negociaram a presença dele, o propósito dele, o chamado dele, a vida de Deus. Há muitas pessoas que são membros de igreja, mas não andam com Deus, amados. Não tem uma vida de oração, uma vida de fundamento bíblico. Pode ter uma vida ética, pode ter uma vida moral boa, um bom exemplo, uma pessoa honesta, uma pessoa que cumpre os deveres como cidadão, mas não é isso que faz a gente ser crente. O que nos torna crente é andar com Jesus e não ser membro de um hall de igrejas. De igreja não é simplesmente ter um padrão moral ético correto. Isso faz parte, tem a ver com o evangelho, mas quem vive pela ética e moral sem ter uma vida de fé, o justo vive pela fé. Então Deus está nos chamando nesses dias a uma correção, a olhar para Ele, a buscar a presença dEle, colocar a sua vida, o seu coração diante do Senhor. A promessa que Deus fez para Ageu é que Ele iria fazer tremer, né? Nós lemos aqui em Ageu 2, verso 6, que Ele falou, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar. Eu farei tremer todas as nações. Deus vai tocar em todas as nações. E o que Deus está dizendo que também, que Ele vai enviar provisão. Eu farei que as nações sejam trazidas as coisas preciosas. Eu encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu ouro, diz o Senhor, a glória dessa casa será maior do que a primeira. E aí eu quero contextualizar essa casa aqui, não a casa-templo, não a casa de tijolos, mas a casa que somos nós, eu e você. 1 Coríntios 6,10, ela fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo. E 1 Coríntios 3,16, lá diz, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então a glória dessa casa, que somos nós, vai ser muito maior, queridos. A minha vida, a sua vida, como templo do Espírito Santo, é muito mais precioso do que aquele templo de tijolos que foi edificado, que já está destruído também. Se Deus cobre de glória um espaço geográfico, um templo, que dirá nós, seus filhos e filhas, muito maior glória Ele vai derramar sobre nós. Tudo isso, queridos, que Deus quer fazer em nós, derramar sua glória, né? Nos encher com a sua presença. Tudo isso depende de nós realinharmos a nossa vida com Deus, de fazermos consertos que tem que ser necessários, de fazer reparações, de permitir Deus polir nosso caráter, de permitir Deus tirar tudo aquilo que compete com Ele. Deus, Ele não quer ser segundo na nossa vida. Ou Deus é primeiro, ou Ele não aceita ser segundo nem terceiro. Inclusive Jesus diz que quem amar mãe, filhos, quem amar pai mais do que a mim não é digno, não pode ser discípulo. Então veja bem que Deus, ou Ele é primeiro na nossa vida, ou Ele não aceita ser segundo. Isso é sério, isso é radical. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus, Ele quer ser tudo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua força, com todo o teu entendimento, com toda a sua alma.
É isso que Deus quer, queridos. Deus quer intensidade, Deus quer totalidade, Deus quer entrega, Deus quer amor verdadeiro por Ele. Que Deus restaure a paixão da igreja, que Deus restaure o amor da igreja, que Deus restaure a sede de seus filhos e filhas pela presença dEle. Que Deus restaure em nós, queridos, a chama do Espírito Santo. Que o fogo de Deus venha queimar, arder dentro de nós. Que nesses dias, queridos, sejam dias de ser incendiados por Deus. A chama queimar dentro de nós, porque temos uma grande missão, uma tarefa, nós temos muito ainda para viver. Essas coisas não vão nos parar, elas vão passar. E nós vamos tirar proveito disso. Nós vamos aproveitar esse tempo para nos promover para o propósito, para nos promover ao alvo de Deus para a nossa vida. Que você receba essa palavra no seu coração. Que você entenda que o Brasil e as nações estão vivendo um tempo profético de Deus. Que você entenda que temos um Deus que está no controle e que está manifestando, falando, trabalhando, trazendo as nações para perto dele. E que eu e você sejamos os primeiros a dizer: Senhor, eu estou entendendo. E eu me rendo, me submeto, eu aceito a sua vontade. Senhor, eu quero ser corrigido mesmo, eu quero ser transformado mesmo. Que Deus te abençoe, que você receba essa palavra em nome de Jesus.